Irmãos, na semana passada, no domingo, no caso concreto, nós ouvimos e aprendemos do nosso pai espiritual que Deus, em algum momento, permite que o diabo nos ataque. Não é? Aprendemos isto. Deus, em algum momento, permite que o diabo nos ataque, para que nós estejamos mais próximos dele. Estejamos mais próximos de Deus. Porque em algum momento somos relaxados. Não é? Deus permite em algum momento. A nossa lição de hoje diz que temos que viver segundo o Espírito para ser considerado filho de Deus. Irmãos, antes eu gostaria de lembrar que nós estamos em consequência guerra. Nós estamos em guerra. Estamos em lutas espirituais. Todo momento nós, portanto, guerreamos. Guerreamos no trabalho, guerreamos na família, guerreamos, enfim, na sociedade onde nós moramos. Estamos em constante guerra. Daí que é necessário nos esforçarmos para estar próximo de Deus, para sentir a sua proteção, para que o seu Espírito nos possa, portanto, consolar e confortar. Quero pedir aos irmãos para que juntos leamos no livro de Romanos a carta que o apóstolo Paulo fez. Mas antes podem sentar-se. Vou convidar os irmãos para que juntos leamos um dos escritos do apóstolo Paulo feito aos Romanos, capítulo 8 e versículo, vamos ler, vamos considerar, portanto, de 12 a 14. Irmão Isaac. Romanos capítulo 8, versículo 12. Assim, meus irmãos, temos uma obrigação que há de não seguir aquela parte de nós que é humana e pecadora. Versículo 13. Se vocês seguirem essa parte humana e pecadora, vão morrer espiritualmente. Mas, se com a ajuda do Espírito, vocês fizerem morrer as ações pecadoras do corpo, vocês vão viver. 14. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que se deixam guiar pelo seu Espírito. O apóstolo Paulo, nesse escrito, ele deixa claro que não há carne que deva viver segundo a carne. Porque se assim ocorrer, nós vamos morrer espiritualmente. Mas aquele que se esforçar para imortalizar, ou seja, desfazer-se das vontades da carne, este vai ser considerado filho de Deus. Irmã Alice, pode ver? Romanos, capítulo 8, versículo 12. Assim diz a palavra. Portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede. 13. Pois, se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão. Mas se a destruir, juntamente com suas más obras, por meio do poder do Espírito, vocês viverão. Amém. 14. Porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. A minha Bíblia diz o seguinte, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Versículo 13. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Irmãos, então nós estamos nessa constante luta. Todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo e procuram viver de acordo com a vontade do Pai Celestial, do Senhor, do Pai Celestial, vamos sentir sempre uma guerra entre nós. O diabo, a carne, vai lutar tendente a satisfazer a carne. E o Espírito vai lutar tendente a satisfazer o Espírito Santo.
Eu dizia, eu quero acreditar que neste momento que nós ficamos em casa com a igreja fechada, vemos muitas lutas. O diabo sempre puxava-nos para o seu lado. Qual é o lado do diabo? É procurar satisfazer as vontades da carne. Porque aparentemente as vontades da carne parecem ser saborosas. Mas porque nós aceitamos seguir a Cristo, a nossa tendência é lutar para satisfazer as vontades do Espírito Santo. E só assim, segundo o versículo 14 do capítulo 8 de Romanos que lemos, que poderemos ser considerados filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que naturalmente se esforçam para satisfazer as vontades de Deus, as vontades do Espírito Santo. Esses são naturalmente filhos de Deus. Vou convidar igualmente que leamos no livro de Gálatas, capítulo 5. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 17 e 18. Vou pedir ao irmão Isaac para ler. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Por isso eu digo, deixem com que o Espírito guie o comportamento de vocês. Assim, não satisfarão os maus desejos da sua natureza pecadora. Versículo 17. Pois o que a nossa natureza pecadora deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a nossa natureza pecadora. Estas duas coisas são opostas entre si, por isso vocês não podem fazer tudo o que gostariam de fazer. Estas duas coisas são opostas a si mesmo. A luz e as trevas, elas não coabitam. As vontades da carne são as trevas, porque a sua sentença é morte, mas a vontade do Espírito é a luz. E essas duas forças não coabitam. Por isso, irmãos, cada um tem o seu desafio, cada um tem a sua luta, mas eu sei que todos os dias nós lutamos. A carne puxa-nos para algum lugar, às vezes é no pensamento, cruza um pensamento errado, um sentimento errado em relação a alguém, e até isto pode acontecer mesmo dentro da igreja. Pode acontecer dentro da igreja. Ter um certo mau pensamento em relação a alguém, um sentimento errado em relação a alguém. Esta é uma luta constante, mas todos temos que estar cada vez mais próximo de Deus para vencer esta luta e sermos considerados filhos de Deus, de acordo com o que vimos no versículo 14 do capítulo 8 de Romanos. Vou convidar igualmente que leamos o livro de 1 João, capítulo 3, versículo 3. 1 de João, capítulo 3, versículo 3. E todo aquele que verdadeiramente crê nisso, procurará permanecer puro, porque Cristo é puro. Irmão Isaac? 1 João, capítulo 3, versículo 3. E todo aquele que tem esta esperança em Cristo, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então temos aqui uma promessa. Todos aqueles que se esforçam para viver segundo a vontade espiritual, ou como Jesus Cristo nos ensinou, permanece puro. Esta é uma grande promessa que nós encontramos neste livro. Gostaria que voltássemos a ler no livro de Gálatas novamente, versículos 20 a 22. Aí vamos aprender, vamos ver em loco como é que se manifesta a vontade da carne e como é que se manifesta a vontade do Espírito. Gálatas capítulo 5, vou começar do versículo 19. Pode ser. Assim diz a palavra. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual,
imoralidade sexual, impureza, libertinagem, 20, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Esforço constante para conseguir o melhor para si mesmo. É mesmo que dizer egoísmo, não é? Irmãos, estas são as vontades da carne e nós convivemos com ela. Imoralidade sexual é mesmo que prostituição, adultério, mentiras, não é? Estas são as vontades da carne e o mundo se compadece com ela. Estas coisas não são um escândalo para o mundo, quem vive no mundo, mas para nós que vivemos procurando agradar ao Pai Celestial, ao Senhor Jesus Cristo, estas são coisas pecaminosas, são rejeitáveis. Nosso Deus não aceita esses comportamentos. Continuando. Queixas, críticas, dissensões, fações, 21, inveja, embriaguez, orgias e toda espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Amém. Estas pessoas que seguem este tipo de atitude não herdarão o reino de Deus. Irmãos, eu acho que temos que pôr a mão na consciência e perceber que a nossa grande meta, a nossa meta fundamental, primeira, é alcançar o reino dos céus. Concordam comigo? A nossa primeira meta é alcançar o reino dos céus. Porque quem tem dúvida é que nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem nesta terra. Uns morrem mais cedo, uns mais tarde, mas também não é tarde, aos 70 anos, 60, não é? Então nós estamos de passagem. Tudo que nós acumulamos aqui na terra, não iremos levar com ela. Não vamos levar com ela onde vamos. Então a nossa meta, de hoje em diante, tem que ser alcançar o reino dos céus. E ela alcança-se rejeitando a vontade da carne, submetendo-se naturalmente às vontades do Espírito Santo, ou seja, às vontades de Deus. Pode continuar. Versículo 22. Mas, quando o Espírito Santo controlar nossas vidas... Quando é que o Espírito Santo controla as nossas vidas? Não há de ser por acaso. Temos que fazer alguma coisa para merecer. Procurar satisfazer a Deus, obedecendo aos mandamentos de Deus. Eu, sinceramente, não gostaria de ser simplesmente um frequentador de igreja. Não, vir ocupar a cadeira aqui na igreja. Mas nós temos que procurar satisfazer a Deus, né? Revisar o nosso comportamento. Aqui na igreja, como tem dito o nosso Pai espiritual, até prova contrária, todos nós somos santos. Mas aí nós convivemos na escola, em casa, no trabalho, no relacionamento com as nossas esposas e esposos. Como é que tem sido? Em alguns lares, a relação é de guerra constante. Como é que tem sido o nosso comportamento? Então, para que tenhamos esta proteção espiritual, temos que nos esforçar para viver como Deus quer e não viver como nós queremos que vivamos. Pode continuar. Ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, 23, mansidão e domínio próprio. Queremos ouvir a Bíblia do irmão a seguir, sim. Gálatas capítulo 5, versículo
19. As obras da natureza pecadora são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, 20. Idolatria, bruxarias, ódio, brigas, ciúmes, iras, egoísmo, rixas, divisões, 21. Inveja, embriaguez, orgias e coisas iguais a estas. Estas, tal como referimos, são as vontades que a carne nos impõe. Pode continuar, irmão. Eu já os avisei a respeito dessas coisas e os aviso novamente. Aquelas pessoas que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Aquelas pessoas que praticam estas coisas não vão herdar o reino dos céus. Irmãos, deixa-me transmitir um pensamento aqui. Todas as vezes que eu estou diante de um falecimento, sobretudo num funeral, o que me ocorre na consciência, não é? É que, ok, Fulano de X foi-se, mas o que é que lhe espera? Todas as vezes que isso ocorre, eu reflito bastante comigo mesmo, chamo a minha consciência, o que é que lhe espera? E o que é que eu estou a fazer? Porque não somos eternos, ninguém está aqui para viver sempre. O que é que fazemos para merecer a confiança de Deus? Para viver à sua direita um dia? Para herdar o reino dos céus? Porque isto é uma verdade. O mundo não reconhece, porque o mundo está habituado a coisas que palpáveis, coisas que se vê. Mas nós agimos por intermédio da fé. A fé é ter um profundo conhecimento de algo que nós não vemos, mas temos certeza que existe. Nós somos guiados pela fé. E por isso somos considerados filhos de Deus quando obedecemos a Deus e vamos merecer esta confiança de herdar o reino dos céus. Versículo 22. Mas o Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, ternura, bondade, fidelidade. 23. Humildade e domínio próprio. Contra coisas como estas não há lei. Amém. Então, irmãos, o amor de que se fala nas Escrituras não é aquele afeto sentimental em casa. Estamos a falar do amor sem precondição, o amor fraterno, né? Aquele amor. Não precisa eu conhecer o fulano de X para eu amar a ele ou para fazer o bem a ele. Precisa não. Os nossos sentimentos devem produzir este amor. Não precisamos ajudar simplesmente o irmão que é da igreja, um vizinho, não. Qualquer um que precisa de ajuda, temos que apoiar a ele, amar a ele. Este é o nosso desafio como cristãos, não é? Eu quero convidar os irmãos para voltarmos ao livro de Romanos, no capítulo 8, e vamos visitar o versículo 26 e 27. Eu vou ler Romanos capítulo 8 novamente. Vamos ler versículo 26 e 27. Em algum momento, irmãos, nós fazemos esforços para que Deus responda prontamente à nossa necessidade. Fazemos esforço. Não bebemos, não prostituímos, não falamos mal dos outros, somos dizimistas integrais, pagamos dízimo, as ofertas também na igreja, não é? Mas em algum momento não temos aquela resposta que desejamos ter naquele momento. Eu costumo dizer que quando o indivíduo alcança este momento, vive um período de conflito. Verdade ou não? Verdade ou não? Irmãos, você se esforça, mas as coisas não estão a acontecer como você esperava. Não reina um conflito entre si.
há um conflito, sim. O que é que está a acontecer comigo? Por que é que esta bênção que eu estou a esperar não chega? Estou muito tempo na igreja. Estou há 3 anos, 4 anos, mas não está a acontecer coisa X. Não tenho emprego, não casei, não tenho esposo nem esposa. Isto acontece conosco. Mas esse tipo de perguntas não podem persistir em nós. Não podem persistir em nós, porque isto vai afetar a nossa fé. Temos que fazer aquilo que o nosso Pai Espiritual sempre ensina-nos. Dar graças a Deus em tudo que nos acontece. Uma coisa interessante, neste versículo 26 e 27 que vou ler do livro de Romanos, capítulo 8, diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em algum momento, irmãos, nós até já não conseguimos orar como devia orar, formular palavras bonitas para pedir a Deus aquilo que nós queremos, não é? Mas se a nossa conduta é aceitável aos olhos de Deus, o Espírito Santo vai fazer isso por nós, vai interceder por nós. Comigo já aconteceu muitas vezes. Eu espero que os irmãos também tenham vivido em algum momento esse tipo de experiência. Por exemplo, alguém lhe pediu alguma ajuda, alguma coisa, e naquele momento você não consegue responder positivamente à pessoa, não sabe como responder, mas gostaria de satisfazer. Mas de repente a pessoa liga para mim em menos tempo: irmão Romualdo, já consegui resolver aquela questão. Amém. Amém. Então o Espírito intercede, porque sua vontade é fazer o bem, não é? Por exemplo, não é? Pode acontecer outra questão também. Eu gostaria, por exemplo, que nós estudamos, nos esforçamos, graduamos, ou então estudamos para fazer um teste, fazemos tudo para que o teste corra bem, mas de repente o que vamos ver no teste não é aquilo que esperávamos que encontrássemos, não é? Mas porque você fez tudo e você é obediente, o Espírito poderá interceder por si. De repente ser surpreendido com uma nota de 10 valores que nem esperava, ou 14 valores. Sim, porque o importante é que estejamos bem com Deus. Essa relação íntima com Deus tem que estar em dia. E naturalmente nos esforçarmos para poder ter boa nota, né? Vamos nos esforçar, vamos estudar também. Mas Deus vai fazer o resto. Vai fazer o resto. Temos ouvido vários testemunhos aqui na igreja de irmãos e irmãs que mesmo à beira de dar parto são anunciadas pelo médico de que vão fazer cesariana, mas faltando minutos mesmo, de repente o bebê sai. Então o Espírito faz a sua parte. Cabe a nós simplesmente obedecer a Deus. No versículo seguinte, que é o 27, diz assim: e aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aquele que examina o coração dos justos sabe qual é a intenção do Espírito Santo. Jesus Cristo examina o nosso coração, porque tudo começa no coração. E se o nosso coração estiver limpo, agradável aos olhos de Deus, esse Espírito vai estar conosco, não é? Temos aprendido aqui com o nosso Pai Espiritual diversas vezes, basta repetição, que o coração é o palco de todas as ações. Se o nosso coração está com mágoa com a minha mãe, por exemplo, o meu pai, meu irmão, estamos magoados, Deus não vai visitar, pode esquecer. A bênção que você quer não vai acontecer, irmãos. Então, é chegada a hora, irmãos. Eu sei que estou a parecer repetitivos, temos ouvido várias vezes esses ensinamentos, mas temos que estar mais próximo de Deus, acelerar mais o passo, jejuar mais, ser obediente às ofertas e ao dízimo na casa do Senhor, afastar-se da imoralidade sexual. Este é um grande mal.
imoralidade sexual. É um grande mal. Temos que afastar disto, para que o nosso espírito esteja em consonância com o Espírito de Deus e sejamos o quê? Considerados filhos de Deus. Gostaria que o Romanos capítulo 8, versículo 26, novamente 17. 26 e 27. Romanos capítulo 8, versículo 26. Certo. Assim como nossa esperança nos ajuda, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Amém. Não sabemos orar como devemos, mas o próprio Espírito, com gemidos que as palavras não podem explicar, pede a Deus em nosso favor. Irmãos, às vezes não sabemos como orar, estamos cansados psicologicamente. Mas se a nossa atitude agrada a Deus, o Espírito Santo sabe o que você quer, sabe o que este irmão lhe espera. Ele vai fazer por ti. Segundo a Escritura, ele vai interceder por si junto de Deus. Então esse estágio é um estágio muito especial. Pode continuar, irmão. Versículo 27. Deus pode ver o que está no coração do homem e sabe o que está na mente do Espírito. E de acordo com a vontade de Deus, o Espírito pede a favor do seu povo. Amém. Irei ler tanto o versículo 17 do mesmo livro Romanos, capítulo 8, em que diz o seguinte: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, se nós somos filhos de Deus, também somos herdeiros. Se pelo Espírito mortificarmos as obras da carne e prevalecer as obras do Espírito, tal como diz o versículo 14 do capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que seremos considerados filhos de Deus. Não há dúvida em relação a isto. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros dele e co-herdeiros de Jesus Cristo, ou seja, igualmente herdeiros de Deus como Jesus Cristo. Tudo que Deus tem, Ele nos vai confiar, Ele nos vai dar, não há sombra de dúvidas, porque o nosso Deus não é pobre, o nosso Deus não tem falta, o nosso Deus é rico. Tudo quanto Ele tem, Ele vai nos dar. Mas, acima de tudo, irmãos, conservemos-nos puros para ser confiados filhos de Deus. Porque a nossa meta, mais uma vez, passa a repetição, é alcançar o reino dos céus. Esta é a nossa meta. Tudo quanto fazemos aqui na terra vai ficar aqui. Queremos alcançar o reino dos céus. Irmãos, o nosso tema de hoje, a nossa lição fica por aqui. Gostaria de lembrar que o nosso tema é viver segundo a vontade do Espírito para sermos considerados filhos de Deus. Vivermos segundo a vontade do Espírito Santo para sermos considerados filhos de Deus. Mortificar as vontades carnais, aquelas tendências carnais, temos que destruir. Eu sei que cada um vive o seu tipo de dificuldade, cada um está batalhando o seu tipo de guerra, mas não esqueçamos de satisfazer a Deus. Aleluia, amém? Aleluia. Muito obrigado. Bem forte para Jesus Cristo.